irmãos, à celebração eucarística no segundo domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje narra a transfiguração de Jesus. No cimo do monte e em ambiente desconhecido para os discípulos, o Pai revela-lhes que Jesus é o seu Filho muito amado, a quem devem escutar e seguir. Na primeira leitura, contemplamos Abraão disposto a sacrificar o seu filho Isaque para seguir o que pensava ser um pedido de Deus. O Senhor compensou a sua fidelidade com a bênção e a promessa de uma descendência mais numerosa que a areia das praias. São Paulo, na carta aos Romanos, estimula a nossa esperança dizendo que se Deus está por nós, quem estará contra nós? A morte de Jesus, que começamos a antever, é sinal do seu grande amor por cada um de nós. São Bento Mene estimula-nos a deixar-nos transfigurar por Deus, dizendo: quando acabaremos por abandonar-nos nas mãos do Senhor, como o barro mole nas mãos do oleiro, ou como uma rodilha branda nas mãos daquela que com ela vai tirando o pó dos móveis ou limpando qualquer recanto? Cantemos com alegria neste nosso caminho quaresmal. Estejam convosco. Nesta Eucaristia nos vem sofrer a Senhora Dona Amélia Lopes de Almeida. E para celebrar bem a Eucaristia, reconheçamos diante de Deus que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amen.
Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Toma o teu filho, o teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que procedeste assim e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedecestes à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e mais ainda que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazendo, digamos assim, uma paragem no nosso caminho para a Páscoa, esta feita a segunda paragem, o segundo domingo da Quaresma, percebemos que celebrar a Páscoa, viver como cristão, implica tomar consciência da nossa identidade de batizados. Homens e mulheres que aceitam viver a sua condição de filhos de Deus. No fundo é isto que é um batizado. Um batizado é aquele que aceita viver a condição de filho de Deus. É claro que eu sei que o batismo também é um sacramento que tem uma configuração jurídica e que inclusive tem uma data e uma hora, mas eu não queria ficar apenas aí. Queria ver o sentido mais profundo do que é o batismo. E o batismo, no fundo, acaba por ser o início de um caminhar ao ritmo de Jesus e com Jesus para nos fazermos com Ele. Se Deus nos criou, se Deus nos criou, é óbvio que Deus nos criou. Deus criou-nos
criou-nos com o objetivo de nos salvar. Mas, tendo-nos criado com liberdade, criou-nos como que imperfeitos e deu-nos a oportunidade para, com Ele, completarmos em nós a obra da criação / salvação. O Evangelho que nós ouvimos agora diz: naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Isto é o capítulo 9 de Marcos, começa no 2º versículo. Se formos à Bíblia, vemos não só que este Evangelho fica exatamente a meio do Evangelho de Marcos, como vemos que antes Jesus tinha tinha feito o primeiro anúncio da sua paixão, e antes Pedro tinha confessado que ele era o Messias. E depois de Pedro ter confessado que ele era o Messias e Jesus ter feito o primeiro anúncio da sua paixão, diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. No Evangelho fala 6 dias depois. Nos Evangelhos que são proclamados na liturgia, tem este início, naquele tempo, certa altura, que é um inciso para que o Evangelho não comece assim de forma brusca, mas há este início que, como sabemos, não faz parte do texto bíblico. Mas dizia eu então que no original bíblico diz: no 6º dia, 6 dias depois. Estou assim um bocado esquecido. O que é que aconteceu no 6º dia da criação? Portanto, no 6º dia, Deus criou o ser humano, exatamente, o homem e a mulher. No 6º dia, Deus criou o ser humano. E aqui, 6 dias depois, dá-nos o caminho para, com Cristo, nos completarmos como obra da sua criação. E o que acontece, ou melhor, o lugar onde acontece o Evangelho de hoje é um lugar similar àquele que aconteceu a primeira leitura. Quer Abraão, quer Jesus subiram ao monte. E no monte que Abraão subiu com que objetivo? Vê de que barbaridade! Com o objetivo de matar o filho, de oferecer o filho em sacrifício. Claro que nós dizemos: isto não faz jeito nenhum Deus pede uma coisa dessas, isto é uma coisa absurda. Evidente que é absurdo. E é evidente que Deus não pede uma coisa destas. Contudo, no tempo em que isto aconteceu, os povos onde Abraão vivia, era assim que as coisas aconteciam. Por isso nós temos aquele binómio que muitas vezes temos presente, que é: a graça planifica a natureza. Mas já falámos disso e temos que repeti-lo. A graça também tem que planificar a nossa cultura. Porque há muitas coisas que existem na nossa cabeça e no nosso coração que são contrárias ao Evangelho e que nos impedem de viver bem como discípulos de Jesus Cristo. Por isso, da primeira leitura podemos tirar duas conclusões. Primeiro, Deus nunca quer a morte ou o sacrifício do ser humano, nunca, e seja qual for a circunstância, por mais negra que esteja a noite, Deus providenciará. E como é que Deus providencia, como é que Deus nos planifica? Está dito aqui no Evangelho. Jesus sobe com os discípulos a um monte, num lugar retirado, num alto monte, e transfigura-se diante deles. O que é isto de transfigurar? Que é esta experiência? É a experiência de nós vermos algo diferente, de nós vermos não apenas, deixa-me dizer a expressão, o que aparece, mas aquilo que está por dentro. O mistério que habita cada realidade. Por isso as coisas transfiguram-se para nós quando nós olhamos para a realidade e vemos não só aquilo que está à superfície, mas o seu sentido e significado que está por trás. Porque as coisas são por dentro, essencialmente. É este olhar dentro que o Senhor nos ensina como é que isto há de acontecer. E nós olhamos para dentro das coisas quando estamos fascinados, quando estamos enamorados. Reparai que, perante esta beleza de Deus, eles ficaram fascinados.
brancura tal que nenhum lavadeiro da terra as podia assim branquear. Ou seja, deixar-se impactar pela novidade de Deus. Mas essa novidade de Deus é-nos dita não apenas em experiências místicas ou assim muito extraordinárias, mas na experiência mística e extraordinária do nosso dia-a-dia. Encontrava-se a falar de Moisés, Elias e Jesus. Moisés, a lei, a constituição do povo do Antigo Testamento, no Monte Sinai. Elias, o profeta por excelência, aquele que, digamos assim, renovou religiosamente os reinos do Norte e acabou com um culto pagão que escravizava as pessoas. E Jesus, aquele que nos revela plenamente o amor do Pai. Mas o que fascinou os discípulos não foi que conversa bonita, estás a dizer coisas interessantes. Não foi isso. O que fascinou os discípulos, que lhes apeteceu ficar lá, não foi estás a dizer coisas muito úteis para a nossa vida. Não. Foi como é bom estarmos aqui. Foi a bondade, o prazer, a alegria de estarem juntos. Como é bom estarmos aqui. E esta é a prioridade na nossa relação com Jesus. Aqui temos que pegar mais uma vez, para não pegar noutros textos que não sejam do Magistério, naquilo que o Papa Bento XVI diz no primeiro número da primeira encíclica. No início do acreditar, no início do ser crente, não está uma doutrina, não está uma ética, não está uma coisa muito bem explicada, não está um estilo de vida muito bem organizado, está um evento, uma pessoa que é Jesus Cristo. Portanto, aquilo que importa cultivar é a relação amorosa com Jesus Cristo. Porque tendo esta relação cultivada, o resto surge, deixe-me usar a expressão, naturalmente. Claro que não é naturalmente, porque não é na ordem da natureza, mas surge com facilidade na consequência da relação com Deus. Quando temos uma relação afetiva com Deus, a ação da sua graça é muito mais simples. Por isso é que quando nós nos deixamos enamorar por este Deus, como é bom estarmos aqui, quando nós sentimos e saboreamos o prazer de sermos amados por Deus, tudo então se transforma. A graça atua com mais facilidade. Tornamos-nos mais engraçados. Graça é engraçados. Engraçado é o que vive na graça. Não é o palhaço. Engraçado é o que vive na graça. E aqui já podemos ver as coisas engraçadas que temos ou que não temos. E quando estamos engraçados, nós vivemos com entusiasmo em Deus. Agora teria que explicar a etimologia grega, mas não vale a pena. Estar entusiasmado é estar em Deus. Já reparaste que muitas vezes nós somos uns desgraçados, desmotivados, quando o enamoramento por Deus nos torna engraçados e entusiasmados? Isto aqui ajuda-nos como cristãos a perceber que muitas vezes, e aqui na Quaresma acontece muito isso, nós focamos a nossa conversão no esforço que nós fazemos. Eu vou fazer este esforço, eu vou fazer aquela coisa, eu vou conseguir vencer aquele vício, eu vou conseguir vencer aquele defeito. Se vais conseguir vencer o vício e o defeito, tornaste-te o teu Messias, porque és tu que o vais fazer. Ao passo que a Quaresma, e vemos no Evangelho de hoje, não é tanto o que tu vais fazer, mas é aquilo que tu deixas que Cristo faça em ti, através da sua graça, vivendo tu em Deus. Uma vida engraçada e, por isso, entusiasmada. Daí que depois Jesus lhes diz que, cuidado, mesmo quando estamos muito próximos de Deus, ou se calhar quanto mais próximos estamos de Deus, mais fortes são as tentações. Viste as tentações dos discípulos? Como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui no cantinho de Deus.
Não. É necessário descer. Tiveste uma experiência única, tiveste uma experiência excepcional, ótimo, mas isso tem que configurar a tua vida. E configurar a tua vida é a tua prática, não é o teu discurso. Aquilo que tu fazes é a experiência do encontro, é a consequência da experiência de encontro que tu tiveste. Depois Jesus Cristo diz: não digais a ninguém o que aconteceu, enquanto o Filho de Deus, do homem, no caso concreto, Filho do homem, não ressuscitasse dos mortos. Porque esta é a tentação que nós temos como cristãos constantemente. Que é, isto é muito bom, é muito quentinho, é muito prazenteiro, vamos ficar aqui. Não. A vida de um cristão só se entende à luz do evento completo de Jesus Cristo. Nasceu, viveu, ensinou, sofreu, morreu e ressuscitou. Isto é o evento completo. Não vale cortar partes do filme. Eu gosto muito daquela parte em que Jesus faz aqueles milagres. É muito bom. Jesus a ser tentado, já não gosto. Jesus no Monte das Oliveiras, ui, coisa feia. Jesus crucificado, isto é uma coisa ultrapassada. Não. Ou apresentamos o evento todo, ou então o mistério de Cristo não é comunicado. Por isso ele mandou que ele descesse, mas que não contasse nada a ninguém, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Porque, de facto, a glória e a beleza de Jesus manifesta-se em plenitude na ressurreição pascal. É aí que a sua glória, é aí que a sua beleza se manifesta. E, como sabemos, não há Páscoa sem primeiro tudo aquilo que lhe antecede. E a beleza que Cristo nos propõe viver é perceber que diante do mal, diante da dor, diante do sofrimento, não chegamos ao fim da linha. Pelo amor de Deus que nos habita, nós somos capazes de superar e criar dinâmicas de superação dessa dor e desse sofrimento. Por isso é que ser discípulo de Jesus Cristo implica configurar-se e deixar que se transfigurem as realidades com as quais nós convivemos, sobretudo as mais dolorosas e as mais difíceis. Aquelas que, sem o olhar da fé, que nos torna engraçados e entusiasmados, seríamos capazes de superar. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.
Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe pela mediação de Jesus Cristo a graça de escutar a sua voz e imploremos humildemente: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa diocese e suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhe tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pelos que hoje celebram o seu aniversário, em especial por Susana Fernandes, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros desta comunidade paroquial recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus de Jesus Cristo e nosso Pai, dai-nos uma fé tão grande e tão profunda como aquela que deste de Abraão, que o levou a não vos recusar Isaque, o filho a quem ele amava tanto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as nossas e o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e por toda a Santa Igreja. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição.
Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Conscientes de que quando estamos entusiasmados, estamos em melhores condições para ouvir Deus, e em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.